é vocação, padre. E o senhor tem uma experiência vasta, mais de 15 anos como reitor no seminário de Cuiabá, agora está trabalhando no Tribunal Eclesiástico. Mas como descobrir uma vocação, padre? Como não perceber que é coisa da minha cabeça, mas que Deus está me chamando, principalmente para uma vocação à vida consagrada, ao sacerdócio? Bom, a primeira coisa de vocação é a gente mudar a nossa mentalidade. Porque a mentalidade do mundo atual é o seguinte: você vai num consultório de psicologia, eles fazem uns testes, olham os seus talentos, vê aquilo que você realmente tem como talento e tenta decidir a sua vocação a partir dos seus gostos e dos seus talentos. A gente precisa entender o seguinte: vocação é chamado. E chamado que tem aquele que chama e aquele que é chamado. Então a gente tem que estar atento àquele que chama. Aquele que chama é Deus. Então, primeira coisa é colocar Deus na história, né? Para a gente falar de vocação, não dá para falar de vocação sem colocar Deus. E sem colocar isso que você trouxe no versículo de São João. Essa eleição, essa escolha, né? Deus nos escolhe. O próprio fato de nós existirmos já é uma eleição. Já é uma escolha de Deus, né? Eu tenho, assim, na minha história de vida, né, um pouco uma experiência disso. Você sabe que eu sou o único filho homem, tenho 2 irmãs, né? E meus pais, quando eu ainda não tinha nascido, meus pais foram morar lá em Recife, num kitnet, num apartamentozinho, bem pobre. E a pobreza era tal que um dia meu pai chegou em casa, minha mãe falou para ele: escuta, Paulo, tá na hora de comprar pão. Naquele dia meu pai desceu a escadaria chorando porque ele não tinha dinheiro para comprar pão. Naquele dia ele vendeu o relógio para comprar pão. E, é claro, minha irmã tinha nascido, minha mãe estava ainda amamentando. Então é evidente que num contexto de pobreza desse, uma criança a mais não é uma boa notícia. E o que aconteceu? Padre Paulo Ricardo. Né? Ou seja, minha mãe ficou grávida de mim. Então, digamos, eu vim ao mundo mais ou menos como uma má notícia, né? No entanto, por providência de Deus, o que aconteceu? Minha mãe teve um sonho. E ela sonhou com a sogra dela, minha avó paterna, que ela não conhecia, porque já era falecida. E nesse sonho, a minha avó apareceu para ela e disse: Rejane é o nome da minha mãe. Rejane, não se preocupe. Essa é a única chance que você vai ter de ter um filho homem. Dito e feito, fui eu, né? Minha mãe, sem fazer exames médicos, que não tinha naquela época para saber o sexo da criança, já sabia que ia ser um menino, já sabia que era graça de Deus. E eu vejo nisso um chamado de Deus para a vida. Ou seja, meus pais, humanamente, claro, meus pais me amam de coração, me acolheram, jamais minha mãe pensou em aborto, nada disso, Deus me livre, né? Não aconteceu rejeição, praticamente. Mas meus pais, o que é que eu vou dizer? Meus pais não planejaram, não me pensaram. Mas Deus me pensou. Deus me escolheu. Deus me elegeu. Ele disse: eu te quero. Tu és meu. Eu te escolhi. E isso que aconteceu comigo, aconteceu com você também. Você é um eleito. Você existe. Você já é chamado à vida. Padre, interessante essa questão do chamado, dessa eleição e também a vontade de Deus, que é suprema e ela é perfeita para nós. Mas parece, né, que a vocação, em muitos casos, as pessoas, por não entenderem isso, aniquila toda uma vontade humana, vai para a vontade de Deus e pensa que é o aniquilamento, é perder uma identidade. Isso está correto ou não? A vontade de Deus, ela também vem, mexe com o meu coração, eu escuto e feliz eu retribuo ao Senhor? Ou não? Agora Deus está me chamando e vai com um pesar. Veja, a questão da lei de Deus, ela é um peso quando a gente não compreende que Deus é o Criador que me fez e que quer a minha realização. Por exemplo, o cara que idealizou o microfone, ele pensou o microfone para ser usado de uma forma. Se você usa o microfone de forma adequada, esse microfone será um microfone feliz, realizado. Mas se você vai
contra aquilo que foi idealizado. Ah, eu quero usar o microfone debaixo d'água. O microfone vai se dar mal, vai pifar, né? Não vai funcionar. Ah, mas o importante é eu fazer o que eu quero. Tudo bem, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, mas você está se destruindo, né? Você pode beber veneno ou você pode beber água. Qual dos dois você acha que vai fazer bem para você? Ah, não, mas eu decidi que veneno faz bem. Tudo bem, brinca de Deus. Você pode ficar brincando de Deus se quiser, mas você não é Deus, né? Então, na vontade de Deus está a realização pessoal, porque Ele me pensou. E quando Ele me pensou de uma forma que eu tenho um caminho de felicidade. Na nossa vida, nós temos que buscar isso, buscar essa escolha. Deus me pensou, me elegeu, me quis para a felicidade. E querendo isso, eu tenho que buscar essa felicidade que está nele. E como que o senhor percebe isso? Esse apelo sexual que vai dificultando, que vai minando também a abertura de jovens à vida, né, consagrada, a uma vocação na igreja. Tem alguma relação? Tem tudo a ver. Agora, veja, para a pessoa perceber isso, né, muitas vezes para você, jovem, perceber o quanto essa vontade de Deus que te leva para a castidade, te leva para um amor, viver o sexo de forma cristã, o que é que isso te faz realizar? O melhor não é eu pegar um versículo bíblico e dizer, olha aqui, ó, tá proibido fazer sexo antes do casamento e mostrar. Não, eu acho que você pode ver isso no seu coração. Vamos fazer a seguinte experiência. Pensa você que namora, tá? Você namora. Pensa na tua namorada, no teu namorado. Muito bem. Você ama? Ama, não é verdade? Muito bem. Existe uma lei de Deus que diz assim, não matarás o teu namorado. Não é? Essa lei existe. Não é? Não matarás. Você sente vontade de matar seu namorado? Não. Né? Não tem essa vontade. E quando você pensa que isso é um peso, você acha que é um peso essa lei que diz não matarás o teu namorado? Um dia você já teve em casa, já teve um surto e disse assim, poxa vida, mas Deus também não estraga prazeres. Quem manda dizer que eu não posso matar minha namorada? Você nunca teve esse surto. Por quê? Porque você ama. Se você ama, a lei de Deus não é mais um peso. Você é livre para obedecer à lei de Deus. O amor cria espaços de liberdade no nosso coração. Então, quando você ama, aquele mandamento não matarás, deixou de ser um peso. Ele é natural. Ele é o lugar onde você vive. Quando você ama sua namorada, quando você ama seu namorado, você vai fazer sexo antes do casamento? Se você ama de verdade. O que é que o sexo diz? O sexo diz, eu sou todo teu. Eu sou toda tua. É isso que o sexo diz. Agora você diz isso com o seu corpo. E depois se levanta e vai embora para sua casa. Ou seja, você está mentindo. O sexo antes do casamento é uma mentira. Porque você está dizendo para outra pessoa, eu sou todo teu, quando na verdade não é. Tem nada a ver. Né? Então, se você amasse realmente, deixaria de ser um peso a castidade. Se você amasse realmente seu namorado, sua namorada, esperar o casamento não seria um peso.